Ó, ensina-me a caminhar como Enoque com Deus, meu Salvador, de dia e de noite, para descansar próximo da tua bem-aventurada proximidade, carregado pelo poder divino. Ó, caminho para a glória, meu Jesus, tu mesmo te tornaste vencedor em mim. Tu caminhas e vives, tu lutas e vences. Ó, eterna adoração seja a ti. Liberto do pecado, liberto do temor. O Pai, Ele sorri para mim. Ó milagre da graça, meu Salvador, meu Senhor, tu o consumaste, somente tu. Ó glorioso caminho, meu Jesus, tu mesmo te tornaste vencedor em mim. Tu caminhas e vives, tu lutas e vences. Ó, eterna adoração seja a ti. Solto dessa terra, o mundo crucificado, sendo uma ferramenta do Senhor somente, sem querer saber nada ou desejar nada, nada querendo e fazendo, a não ser estar aí para a sua honra. Ó, glorioso caminho, meu Jesus, tu mesmo te tornaste vencedor em mim. Tu caminhas e vives, tu lutas e vences. Ó, eterna adoração seja a ti. Ó, adoração a ti, ao teu nome seja honra. Enquanto durar o tempo aqui, eu descanso e fico espantado, te adorando, e olho para ti lá na eternidade. Ó, glorioso caminho, meu Jesus, tu mesmo te tornaste vencedor em mim. Tu caminhas e vives, tu lutas e vences. Ó, eterna adoração seja a ti. Amados irmãos no Senhor, de todo o coração, damos as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor seja o louvor e a gratidão que ainda podemos viver no tempo da graça e que ainda podemos estar reunidos no nome de Jesus, sem qualquer perturbação, para ouvirmos a santa palavra de Deus de
a palavra da hora de boca chamada. Todas as virgens ouvem agora o último chamado e vão em direção do noivo. Muitos preciosos irmãos e irmãs já partiram antes de nós. Eles lutaram a boa batalha na fé e terminaram a corrida. Também, assim, o nosso amado irmão Daniel Gassmann, ele partiu para o lar no dia 7 de março, na tenra idade de 27 anos. E 3 dias após, a sua muito amada avó Elsbeth Gassmann, na alta idade de 91 anos, o seguiu. Durante o tempo do seu sofrimento, Daniel, ele sempre expressou a sua solução diária. Jesus é vencedor, Jesus vive. Atuado, os dois que partiram, eles aceitaram a poderosa obra de redenção do Gólgota e podem agora, pela graça, atravessar pelos portões de pérolas. Também o Senhor possa nos ensinar para contar os nossos dias, para que possamos ganhar um coração sábio. Antes de orarmos, eu gostaria de ler uma palavra de consolo de Mateus 5, os versículos 3 a 12. Mateus 5, versículos 3 a 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, esta poderosa palavra de Deus. Que essas 8 bem-aventuranças também possam se tornar reveladas em nossas vidas nesse último tempo. Nós queremos orar e para isso nos levantamos. Misericordioso Pai Celestial, nós te agradecemos por tua santa, preciosa palavra, porque a tua palavra é verdadeira e em todo o teu agir tu és fiel. Receba íntima gratidão que pela graça pudemos reconhecer o ministério prometido do irmão Branham e do irmão Frank, para assim termos parte na verdadeira preparação da congregação noiva antes do retorno do noivo.
Graças seja a Ti que Tu hoje estás próximos dos que têm coração partido e ajuda a todos que estão com o espírito abatido. Nós, justamente agora, queremos olhar para Ti, para que nossa alma fique calma, porque de Ti somente vem a nossa ajuda, nosso consolo, confiança e esperança. Amado Senhor, abençoe hoje a Tua palavra em todos nós, de forma especial. Conceda a todos nós nova força. Abençoe-nos juntamente da riqueza da Tua graça, em espírito, alma e corpo. Atue por meio do Teu Espírito e por meio de Tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Antes da oração, eu gostaria de ler de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, alguns versículos. Romanos 5, a partir do versículo 1. Vamos nos levantar para isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos acesso pela fé ao nosso presente estado de graça. E também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sim, e mais do que isso, nós nos gloriamos disso mesmo nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança inabalável, ou paciência. A firme perseverança da aprovação, esperança, mas a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos pelos hinos e especialmente pela palavra de Deus. Que conforto, que confiança fluem para nós a partir de Tua palavra. Ainda que todas as coisas se abalem e desmoronem, ainda que o céu e a terra caiam, ainda que as colinas e montanhas cedam, a aliança de paz que Tu fizeste conosco não falhará, nem o Teu favor ou Tua graça não se afastará de nós. Pois o preço foi alto demais. Nós te agradecemos por isso, por Tu não nos teres redimido com ouro e prata, mas com a Tua própria vida, derramando o Teu sangue. Assim Tu nos redimiste. Senhor, juntos nós te agradecemos hoje por aquilo que Tu fizeste. E nós pedimos a Ti que essa paz divina permeie nossos corações, que ela os governe, como está escrito. Faça de nós pessoas de paz, pessoas perdoadas, nas quais o Teu Espírito possa operar e falar. Amado Senhor, que cada palavra se torne realidade em nós e por meio de nós. Nós confiamos esse culto a Deus a Ti
e pedimos que nos leve sob a orientação do Teu Espírito. Conceda graça para falar e graça para ouvir. Tu conheces as aflições. Pedimos também pela irmã Jumi. Ó Senhor, Tu a vês lá enferma e todas as outras intercessões. Amado Salvador, também irmão Barrier, nós há pouco vimos, Senhor, toque-o, faça com que ele fique saudável e todos os outros também. Fiel Salvador, confirme a Tua palavra por meio de sinais e maravilhas que seguem. Também cremos assim, mas ficaríamos muito felizes se Tu pudesses confirmar em nós. Senhor, Tu conheces também todas as outras aflições nas famílias. Onde quer que seja, fiel Deus, nós estamos aqui para falar contigo e pedimos que Tu também fales conosco. E Tu não vens com palavras vazias e não vens com mãos vazias, não com promessas vazias. A Tua palavra é um pleno evangelho para espírito, alma e corpo, tudo nos foi dado. Deixe hoje se tornar revelado que Tu restauraste isto para nós. Aleluia. Louvor, glória e honra seja ao Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Não em vão está escrito, alguns abrigaram anjos sem o saber. Um anjo Gabriel certamente não, ninguém recebeu, e também o anjo Miguel também não, mas mensageiros de Deus que levam a palavra de Deus, eles são, vocês sabem, anjo significa mensageiro. E assim nós carregamos uma maravilhosa mensagem, a mensagem de Deus para esse tempo, resumida, revelada em uma clareza que só pode ser conhecida por meio da verdade divina e do Espírito Santo. E nós não nos sentamos aos pés de um ensinador humano, mas aos pés do Senhor. E se cremos que Deus nos deu o privilégio de receber tudo o que Ele prometeu para esse tempo, então também temos que crer que Ele cumprirá cada promessa, deixará se tornar realidade, tão certo quanto sua santa boca as proferiu. Essa é, então, a fé viva que move o braço de Deus e traz o cumprimento das promessas consigo. E isso, de fato, nos diferencia de todos os outros. E nunca estaremos na posição de menosprezar os outros, mas sempre olharemos para cima, para o Deus vivo que nos honrou para ouvir tudo isso. Nós agradecemos a Ti, agradecemos a vocês, irmãos, que estiveram na República da Alemanha Oriental. Aqueles que estiveram lá algumas vezes sabem das condições terrenas, sabem também parte da situação espiritual e a luta pela qual nós temos que passar. Mas uma coisa é certa, Jesus é o vencedor. E se estivermos do seu lado, então estamos no terreno da vitória do Gólgota. E então todo o poder do inferno pode se enfurecer, está derrotada. E não apenas cantamos isso, não falamos apenas isso, isso nós cremos. Até a morte foi derrotada. Vocês creem nisso? A morte foi derrotada. Sim. Então alguém pode perguntar,
porque os crentes ainda têm que morrer? Os crentes não morrem, os crentes vão para o lar. Aos olhos das pessoas, Lázaro havia morrido. E o Senhor disse, ele apenas dorme. E então as pessoas disseram, sim, se ele dorme, então ficará bem. Mas mais tarde eles entenderam o que ele havia dito. As pessoas que são nascidas de Deus só vão para o lar. Elas passam do tempo para a eternidade. A morte não é mais algo cruel, se não é, caso contrário é, mas não para nós. Não é uma coisa sem fim, é um túnel. Nós simplesmente passamos por ele e chegamos então do outro lado em uma terra maravilhosa, em um belo paraíso. Talvez temos que passar pelo vale da morte e também pode ficar escuro. Isso não importa. A morte não é nada mais que um espantalho que tem um pouco a assustar. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci a morte. O Senhor disse, eu vivo e vós também vivereis. E tão certo, quando Ele ressuscitou, certamente nós também ressuscitaremos. E como o irmão Branham disse de forma tão bela, já estamos nessa ressurreição. Nós já fomos planejados, inseridos na vida divina. Pois assim está escrito em João 5, versículo 24. Aquele que crê naquele que me enviou passou da morte para a vida. Portanto, é apenas uma transição. Vamos dar uma olhada rápida em Romanos 5 e depois em João 16. Vocês todos recebem as pregações, vocês têm as brochuras, vocês podem se aprofundar neles e, se Deus quiser, escreverei mais. No momento, estou escrevendo o tempo crítico do anticristo, e você sabe que não é tão fácil assim. Mas certamente vocês sentirão grande alegria quando a brochura for publicada. Quantas pessoas leem as pregações do irmão Branham? Eu gostaria de saber isso uma vez. Vocês as leem? Muito obrigado. E eu não pergunto por curiosidade. Elas são preciosas para mim ao traduzir. São alimentos vivos. É maná celestial. Não de 300 ou 400 anos atrás, mas verdadeiramente a santa palavra revelada de Deus para esse tempo. Em Romanos 5, nós lemos, portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Quantos de nós realmente, de fato, vivenciaram isso? Que eles possam dizer, por meio da fé em Jesus Cristo, recebi minha justificação divina e vivenciei a paz com Deus. Posso ver suas mãos? Deus os abençoe. Aleluia. Glória seja a Deus. Isso faz parte dos princípios básicos do ensino bíblico e de seguir Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo pôde escrever, Ele é a nossa paz. Há pessoas que falam sobre a paz, falam sobre a verdade, falam sobre luz, falam sobre a vida, e se observarmos bem, elas não têm nada disso. Mas Jesus é tudo em todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa paz, nossa justificação, nossa santificação
nossa vida, Ele se tornou tudo, em tudo para nós. Cremos todos nisso? Ó, que pudéssemos apreciar mais interiormente aquilo que Deus fez por nós. Nós todos estávamos andando pelo largo caminho, estávamos perdidos. E de repente, o Senhor nos chamou e nos colocou como seus seguidores. No versículo 2 está: por quem também temos acesso pela fé ao nosso presente estado de graça. É um estado de graça no qual nos encontramos como perdoados. Não temos obras para mostrar, mas nos gloriamos como aqueles que receberam a graça e a misericórdia de Deus. Nós fomos colocados nesse estado divino de graça e temos livre acesso a Deus. A parede de separação foi removida. A questão da culpa não foi discutida, mas esclarecida. E a carta de culpa foi rasgada. Por isso somos gratos. Hoje em dia há pessoas que sempre querem esclarecer a questão da culpa, mas nunca consigo mesma, somente com os outros. Vocês já perceberam isso? Ah, sim. Eles sempre querem encontrar ou esclarecer a questão da culpa, mas sempre no outro. Nunca com eles mesmos. Para eles mesmos, eles afirmam provavelmente que a sua questão pessoal de culpa foi esclarecida. Mas aos outros, eles querem chamar as pessoas para pagar. E então, a questão da culpa tem que ser esclarecida. Deixe-me dizer isso hoje. E essa não é uma oferta barata, mas a mais cara oferta divina, de graça divina, que o Senhor fez à humanidade. Ele esclareceu a questão da culpa. Não discutiu sobre isso. Ele rasgou a carta de culpa, derramou seu sangue. E nós podemos somente uma coisa, de duas coisas. Ou nós colocamos a culpa de volta ao castiçal e a colocamos no ponto central e lidamos com ela, ou podemos estar ocupados com ela, ou nós podemos ver a cruz erguida, e quem vê a cruz, o que ele vê? Ele vê salvação, graça e perdão. Ou será que ele vê a culpa? Quem vir Jesus na cruz pela fé será curado naquela mesma hora. Ainda hoje, tem validade para qualquer pessoa que creia de coração. Deus mantém sua palavra e os seus atos, mesmo depois de 2000 anos. E mesmo que levasse 1 milhão de anos, Deus ainda estaria lá. Porque o preço que foi pago foi suficiente para tudo. E ainda vai adiante aqui. Nós alcançamos o estado de graça e também nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Nós já nos gloriamos da viva esperança que carregamos dentro de nós. Já agora. Por quê? Porque é uma esperança justificada. Uma esperança bem fundamentada. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Antes de retornar à glória, ele disse: vou preparar-vos lugar. E virei outra vez para vos levar comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ele,
por meio da promessa da sua palavra, nos colocou essa esperança viva em nosso coração. Ele também o cumprirá. Ele virá novamente para tomar os seus para si. No versículo 3 ainda vai adiante. Aqui está. Sim, ainda mais do que isto. Nós nos gloriamos disso mesmo, até nas tribulações. Essa esperança viva permanece firme em todas as provações, em todas as situações da vida, o que quer que possa vir. Aquilo que Deus fez em nós está nadando acima de tudo mais. Não pode nos arrastar para o abismo. O que Paulo escreve em Romanos 8, nem o alto, nem o baixo, nem o presente, nem o futuro, nem machado de execução, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A reconciliação com Deus é tão perfeita para sempre que uma separação não é possível, porque Deus ajuntou o que... Isso eu posso dizer a vocês. No Gólgota aconteceu uma reunião e uma fusão divina com a humanidade. 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Cristo aconteceu uma união de Deus com todos aqueles que estariam preparados para aceitar pessoalmente a redenção por meio do sangue do Cordeiro, pela fé. E essa união de Deus é eternamente inseparável. Há pessoas que creem, que são crentes por alguns anos, depois voltam a ser incrédulas. Às vezes elas seguem o Senhor e às vezes não. Assim, eu não posso crer. Eu somente posso crer assim, que uma pessoa tem que passar por altos e baixos, mas que sua ligação com Deus tem que perdurar por altos e baixos, e que todas as coisas que Deus permite nos servem para o melhor. O diabo, ele quer o oposto. Ele deseja acabar com as nossas vidas como fez Jó, como fez com Jó. Ele quer levar a circunstância até o ponto em que o desespero se instale. Mas esse homem de Deus tinha isso tão profundamente em seu coração. Não importava o que todos os críticos e amigos dissessem, ele falava do fundo de seu coração: eu sei que o meu Redentor vive e que ele será o último a se levantar do pó no fim dos dias. Uma âncora que chega até atrás da cortina. Vocês conhecem a palavra da carta aos Hebreus. Havia muitos no pátio e outros no santuário, mas depois veio o véu e o Santo dos Santos, o propiciatório com a arca da aliança, e na arca a palavra do Senhor. E lá então Deus falou e se revelou, e a cortina se rasgou, e a âncora para a nossa alma, ela não está fixada em algum lugar no pátio, ela foi fixada de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos. E porque Deus o fez, permanece feito para sempre. Se tivéssemos nós que fazer isso, então a força nos acabaria. Ele o fez.
nós aceitamos apenas com gratidão. Sim, mais do que isso, nós nos gloriamos disso mesmo, até mesmo nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência. Nós poderíamos ir à carta aos Hebreus, onde está escrito: necessitamos de paciência para que, após o cumprimento da vontade de Deus, possamos receber o bem prometido. Paciência vem por meio da tribulação. A tribulação gera perseverança inabalável e aprovação e esperança, mas a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Quando falamos do amor de Deus, então temos que pensar o que Deus pensou com isso. Em todos os lugares, em todas as igrejas cristãs, igrejas livres, é falado sobre o amor de Deus. Da graça de Deus é falado. Da congregação de Deus. Mas quem pertence à congregação do Deus vivo, a quem o braço do Senhor foi revelado, quem creu na nossa mensagem, assim, Deus pergunta por meio do profeta Isaías. É fácil anestesiar a consciência e ir lá. Alguém me contou há pouco tempo que era um católico muito simpático e conversamos sobre as pessoas que partem sobre a luta contra a morte. Então ele me diz: mas ouça, minha irmã, ela adormeceu tão suavemente após os últimos atos da igreja lá, da unção final. Vocês podem imaginar o que aconteceu dentro de mim. As pessoas colocam sua esperança naquilo que uma pessoa lhes oferece. Elas acalmam naquele momento a sua consciência, mas o que vem depois, sequer podemos pensar nisso. Não podemos pensar sobre isso, o que virá depois. Ela faleceu pacificamente após essa última unção, mas o despertar cruel, ele naturalmente não pôde vivenciar junto. Nós não queremos nenhum engano, nenhum auto-engano, nenhuma almofada de descanso. Nós queremos ter a convicção de que vivenciamos a Deus, que encontramos paz com Deus e que o Espírito Santo, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. E então se torna revelado que o amor jamais acaba. Se nós, cada um de nós individualmente, observarmos os anos em que somos crentes, então poderemos dizer sim, lá havia amor e de repente não estava mais lá, de alguma forma parou. As pessoas percorreram conosco o mesmo caminho, colocaram as mãos ao redor de nós, ou apertaram nossas mãos e disseram: eu te amo, e de repente seguiram seu próprio caminho. O amor de Deus nunca teve início e, portanto, nunca terá fim. Mas aquilo que nós chamamos de amor, isso começou. Isso começa a desmoronar na primeira provação. Na segunda, já é estremecida. E na terceira, desmorona como um castelo de cartas. Mas quem realmente vivenciou o amor de Deus, ele foi amado desde a eternidade. Ele ama eternamente todos aqueles que foram amados para fora por Deus. Amém? De outra forma, não pode ser. O que nós faríamos de Deus?
Hoje ele ama, amanhã não. Hoje ele é misericordioso, amanhã não. Hoje ele perdoa, amanhã não. O que nós faríamos dele com isso? Nosso Deus é soberano sobre tudo. Ele deu a lei, e pela lei a condenação, e com a condenação, sim, a maldição. E como legislador, ele mesmo teve que preparar o caminho e se tornou ser humano para assumir o julgamento sobre si mesmo e revelar o amor divino. E assim, a misericórdia de Deus em Cristo triunfou sobre o julgamento, pois ele tomou sobre si o nosso julgamento, a nossa maldição, o nosso pecado, o nosso castigo. Tudo foi colocado sobre ele para a nossa paz. Porque lemos aqui, assim agora temos paz com Deus. Tudo foi colocado sobre ele para a nossa paz, para a minha paz e para a sua paz com Deus. E se temos paz com Deus, então temos paz com todos aqueles que nasceram de Deus. E então o Espírito de Deus repousa sobre nós, e o amor de Deus governará nosso coração e nossa mente, juntamente com a paz de Deus, porque tudo isso faz parte. Nós lemos sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, aqui é mencionado, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito, por outro lado, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, constância. Contra tais frutos, a lei não pode acusar. Esse é o fruto do Espírito naqueles que realmente receberam o Espírito como primícias. E nós queremos pedir a Deus de coração por isso. Todos vocês conhecem a palavra, está escrita em Romanos, creio no 8º capítulo, onde Paulo expõe esse pensamento de filiação, de redenção e então também das primícias. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 23. Mas não somente eles, mas também nós mesmos que já possuímos o Espírito como primícias. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a revelação da filiação, isto é, a redenção do nosso corpo. Aqui trata-se do pensamento que é expresso com muita clareza. Nós que possuímos o Espírito como dom das primícias, trata-se da primeira ressurreição. Trata-se do rebanho primeiro, trata-se do direito da primogenitura. Portanto, trata-se de mais do que apenas dizer, eu sou um crente, mas de ver, crer e depois vivenciar pessoalmente todas as conexões que Deus nos mostrou em sua palavra. Há uma multidão de primícias, pessoas que foram predestinadas por Deus para contemplar sua glória. E Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos.
Ele fez o começo e nós nascemos de Deus e somos chamados filhos e filhas de Deus. E nós cremos no que as Santas Escrituras dizem no 3º capítulo da primeira carta de João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Vamos guardar os pensamentos divinos e pedir a Ele que Ele faça com que tudo se torne realidade em nós. Quantos creem que realmente nasceram de novo por meio da palavra e do Espírito de Deus? Deixe-me ver suas mãos. Amém. E assim vocês têm o direito em primogenitura. O nascimento a partir de Deus é o novo nascimento. E nosso Senhor disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Tiago nos disse claramente, no capítulo 1, no versículo 18, como esse nascimento de Deus acontece e, portanto, nós temos nosso direito à primogenitura. Aqui, Tiago, versículo 18, Tiago 1, versículo 18. Por sua livre vontade de amor, Ele nos criou ou nos chamou à existência pela palavra da verdade para que fôssemos, por assim dizer, as primícias entre suas criaturas. Agora, como crentes, nós todos poderemos dizer que nós lutamos, que nós suplicamos, que nós pedimos a Deus que Ele nos ajudasse. Tudo isso tem está certo. Nós continuaremos a ser capazes de testificar que o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, dos amarramentos, das coisas que não podem ser aprovadas diante de Deus. Nós passamos interiormente por uma reviravolta. Foi uma batalha espiritual pela qual tivemos que passar. Mas isso ainda não foi o novo nascimento. O novo nascimento não acontece por meio da tua e da minha luta, não por meio da sua e da minha oração, mas eu ouço agora, pode acontecer durante a sua e a minha luta, pode acontecer durante a sua e a minha oração, pode acontecer enquanto você e eu cremos, mas acontecer não pode por aquilo que nós trazemos, mas é uma ação divina, soberana, na sua e na minha vida. Eu fico feliz com isso. Caso contrário, então, quem pode orar bem, ele consegue, quem não consegue orar bem, está ruim, e quem nem sequer consegue orar, nem conseguiria nada. Esse é o caminho de Deus. Vou ler mais uma vez. Ele nos chamou à existência por meio da palavra da verdade, por sua própria vontade de amor. Chamados diretamente à existência, assim como Deus falou todas as coisas, chamou todas as coisas à existência por meio da palavra, assim todos os que recebem a semente divina da palavra falada em si mesmos são chamados à existência por Deus por meio do Espírito. E eles são nascidos de novo para uma viva esperança em virtude da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Caso contrário, todos aqueles que seriam nascidos de novo, que oraram, que lutaram, que suplicaram, então o mundo inteiro estaria cheio de pessoas nascidas de novo. Nos Estados Unidos teríamos cerca de 20, 30 milhões, se não mais. Então o mundo inteiro seria muito diferente. Não. Há uma diferença entre voltar-se a Deus e depois esse lutar e penetrar até que tenhamos absorvido
a semente divina de sua palavra, a palavra da verdade, em nós, pela fé. A palavra falada é também a palavra escrita e a palavra viva. Tudo, a mesma palavra de Deus, ela não voltará vazia. Ela realiza aquilo, o que Deus enviou para fazer. Deus disse que haja e assim foi. Deus chamou tudo à existência por meio de sua palavra. E aqui nos é dito, Ele nos chamou à existência por meio da palavra da verdade, com o seu livre-arbítrio por amor. Você e eu, nós temos um direito divinamente legitimado de existir. Nós recebemos a semente da palavra em nós. E essa semente gerou vida divina em nós. E essa vida divina está em nós para a eternidade. E assim como a verdade e a graça e a misericórdia de Deus permanecem conosco. Nesse contexto, também está escrito, para que sejamos, por assim dizer, as primícias entre as suas criaturas. Sim, entre as suas criaturas. Cristo, o início da criação de Deus. Nós já falamos sobre isso. Eu fico perguntando a mim se reconhecemos a profundidade, o significado divino, o impacto daquilo que Deus se propôs a fazer. Cristo foi o início da criação de Deus. Nele, a semente da palavra se tornou carne. Ele era a palavra que se tornou carne. A palavra da promessa foi dada a Maria. Ela não era a semente. Ela era o recipiente. Você não é a semente, você é o vaso. Somente vasos, Santo Mestre. Mas desses vasos, a semente divina é colocada. E então coisas divinas surgirão, nascidos por meio da palavra e do Espírito de Deus, por meio do sangue do Cordeiro, a reconciliação, perdão, tudo o que Deus queria e poderia nos dar, se tornou possível por meio do precioso e santo sangue que fluiu por nós. Mas a semente divina é necessária para que vida divina possa surgir. Somente rapidamente, do Evangelho de João, do capítulo 16, a partir do versículo 7, aqui está escrito: mas eu vos digo a verdade. Até hoje, ele jamais disse outra coisa além da verdade. Mas digo-vos a verdade. É bom para vós que eu vá, porque se eu não for, então o Consolador não virá a vós. Mas quando eu tiver ido, eu o enviarei a vós. E quando ele tiver vindo, abrirá os olhos do mundo para o pecado, para a justiça e para o juízo. Sobre o pecado, sobre o pecado que não creem em mim, sobre a justiça, para que eu vá para o Pai e não me vereis mais. Sobre o juízo, que o príncipe desse mundo está julgado. Aqui há três coisas que somente podem ser esclarecidas e reveladas pelo Espírito Santo. O que Jesus disse naquela época? O juízo
está vindo agora. E ele fala em Lucas 10, eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago, ou cair do céu. A vitória de nosso Senhor é uma plena vitória, uma vitória total. O Espírito Santo foi enviado com esse propósito. Em primeiro lugar, para abrir os olhos do mundo, e foi isso que Deus fez em nós, não é verdade? Todos nós pertencíamos ao mundo. E, de repente, a obra do Espírito começou em nossa vida. Está certo? Nossos olhos foram abertos. E, de repente, aquilo que não podíamos ver antes, isso podíamos ver de repente. Aqui está. Então, quando ele vier, abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, justiça e sobre o juízo. Aqui há três coisas: sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Essas três coisas têm que ser reveladas a cada crente, por sua vez, mas de forma completa. Se isso não acontecer, então nossa fé de vida continuará girando em seu próprio círculo. Nós precisamos compreender o que as Santas Escrituras estão dizendo aqui. Antes, lemos em Romanos 5 que somos justificados por Deus, fomos justificados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui nos é dito, quando o Espírito Santo estiver vindo, então ele abrirá os olhos do mundo, ou seja, todos nós que pertencemos ao mundo, abrirá os olhos sobre o pecado. Essa é a primeira coisa, sobre o pecado. E já em breve voltaremos, eu não estou me apressando, mas o irmão Branham enfatizou várias vezes. A incredulidade é o pecado ao qual todo o resto se apega, que atrai todo o resto atrás de si. E vocês verão o que o nosso Senhor diz sobre isso aqui também. Eu leio de propósito lentamente para que todos nós possamos levar ao coração e se Deus nos ajudar, compreender. E quando Ele vier, abrirá os olhos do mundo para o pecado, para a justiça e para o juízo. Se eu parasse aqui e não lesse mais nada, talvez pregasse sobre isso 30 anos, ainda não teria dito o que o Senhor dá como resposta diretamente nos próximos 2 versículos. E esse é o ponto. A maioria dos pregadores leem, então ficam parados, e então entra a sua filosofia, sua interpretação, como eles ordenam a coisa ou como vem o tema. Nós não temos mais nada para ordenar, somente temos que respeitar a ordem divina e continuar lendo. E está sempre o segredo no ler das Santas Escrituras. Não parar em nenhum lugar, a menos que o tema tenha sido tratado de forma conclusiva na palavra de Deus. E lá onde Deus para, então certamente nós podemos também parar. Ele abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. 3 coisas. Eu leio o versículo 9. Sobre o pecado que não creem em mim. Amém. O que você iria ter pregado sobre isso, irmão Kupfer? O que todos nós teríamos pregado sobre a primeira parte? O que teríamos pregado sobre pecado, tudo sobre pecado nessa tarde? O Senhor, Ele resume tudo e o reduz a esse denominador comum e dá a você e a mim a mesma resposta, ou seja, a resposta de Deus. Se ouvirmos a nós ou mesmo aos outros, nunca obteremos a resposta divina. Desculpe por mencionar seu nome, por favor. Você teria pregado a mesma coisa, eu sei disso. Eu só quis enfatizar um ponto. Versículo 9. Sobre o pecado, que não creem em mim.
Procurem a passagem paralela, João 8. Se não credes que eu sou, se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Está escrito assim? Assim está escrito. E esta incredulidade arrasta tudo o mais consigo. Na verdade, pode até nos levar ao abismo. Sobre o pecado, que não creem em mim. Sobre justiça, o que teremos dito tudo sobre isso? Oh, quantos exemplos de justiça nós poderíamos dar. Aqui é resumido, dito, sobre a justiça, que eu vou para o Pai. Quase poderíamos perguntar, essa resposta não é simples demais? Será que Deus não fez isso fácil demais para si mesmo? Não, e não novamente. Ele simplesmente sabia como resumir uma coisa tão grande e apresentá-la de forma tão clara, para que até mesmo uma criança possa compreender sobre a justiça, que eu vou para o Pai. Afinal, Ele se tornou nossa justiça. E depois de ter realizado e concedido essa justiça divina a todos aqueles que foram perdoados por Deus, ter consumado isso, Ele pôde retornar à glória. E sua justiça foi concedida a nós por meio da fé em sua obra consumada. Assim, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós reconhecemos, Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação. Sobre o juízo, o que teríamos a dizer sobre isso? Tantas coisas. Também aqui é resumido brevemente sobre o juízo, que o príncipe desse mundo está julgado. E eu não creio que estou violando as Escrituras quando me lembro da palavra de Gênesis 3, versículo 15, quando o Senhor fez a promessa que a semente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Foi isso que aconteceu. O príncipe desse mundo, ele foi julgado. A sentença foi proferida sobre ele. E nós fomos arrebatados do seu poder. Nós fomos libertos. Pois assim está escrito: o Espírito de Deus o Senhor está sobre mim, para proclamar libertação aos cativos, aos amarrados, para que sejam soltos. Um ano aceitável da parte do Senhor, sobre o pecado que não creem em mim. Amado coração, creia hoje, como dizem as Escrituras. Aceite hoje como um presente da graça de Deus para você, pessoalmente. Creia que Satanás, a velha serpente, o príncipe desse mundo, foi julgado, que ele foi derrotado, que sua cabeça foi esmagada. Ele cravou o espinho da morte no calcanhar de nosso Senhor, como está escrito: tu lhe cravarás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça. Tudo isso aconteceu da cruz do Gólgota. Nós temos uma plena salvação,
uma livre e alegre e bem-aventurada salvação. Eu sequer posso dizer a vocês o que eu estava pensando comigo mesmo durante a viagem da Áustria. E se eu dissesse, eu espero que todos possam compreender corretamente. Nós tivemos ontem uma maravilhosa reunião em Salzburgo. É um círculo pequeno, mas sempre muito caloroso e próximo. E eles sabem que eu os amo assim como eu os amo aqui, e eles me amam também. Vocês sabem disso. O amor de Deus não conhece nacionalidades, nem fronteiras, nada. O amor de Deus conhece Deus e os seus. Aleluia! Louvor seja a Deus. Mas eu tive que lembrar de um tempo antigo, muito atrás. Eu não espero. Mencionarei novamente o irmão Kupfer, que ele se lembra desse tempo e se lembrar deve esquecer novamente, mas eles usaram as duas palavras Sieg Heil, salve, essas duas palavras, Sieg Heil, que foi ouvida sempre às vezes no terceiro Reich. E eu pensei durante a viagem de hoje, foi como um pedido, como um grito de aflição. Eu pensei, ó Senhor, permita uma vez ainda mais que essas pessoas que abusaram tanto dessas palavras, que estavam tão possuídas do diabo, possuídas e dominadas pelo diabo, que elas trouxeram sobre seus lábios, que mais uma vez possa acontecer, que nós possamos proclamar a tua vitória e tua salvação de tal forma que todos possam se alegrar e ter parte nisso. Eu creio que Deus revelará a sua vitória e sua salvação, porque assim está escrito no profeta Isaías. Eles verão a salvação que vem do nosso Deus. No Salmo está escrito, e a vitória virá ao seu encontro. Eles cantarão da vitória de Deus nas tendas dos justos. Esse é o dia da salvação. Esse é o tempo agradável, que Deus possa nos inspirar e acender nossa fé para que possamos ser revitalizados também por meio da simples contemplação da palavra nessa tarde de hoje. A sua palavra é eternamente verdadeira e o que ele prometeu, certamente ele cumprirá. Tão certo como ele chamou a criação perecível à existência por meio de sua palavra, tão certo ele chamou a criação espiritual à existência por meio da sua palavra. E nós não ficaremos surpresos se, no final, por meio daqueles do qual a palavra falada se tornou uma realidade divina, que eles terão novamente lábios ungidos com o mesmo Espírito Santo para falar palavras sobre as coisas que estão ou que devem acontecer. E Deus o fará. O rebanho se forma, se cristaliza. E um dia chegará o ponto que palavra e palavra estarão em concordância 100%. E o mesmo Espírito estabelecerá essa ligação divina, primeiro para cima e depois entre nós, para que, por meio do amor de Deus, o poder de Deus possa se tornar ativo. Pois assim Paulo escreve que a fé tem que ser ativa por meio do amor. E também o irmão Branham disse, esse dom é exercido no amor de Deus. E é por isso que se tornou uma bênção tão grande em todo o mundo. A mesma coisa que Deus fez por meio do mensageiro e disse e prometeu, com base na palavra, o mesmo é crido
pela noiva, e é nela que isso também se tornará revelado para o louvor e para a honra de seu santo nome. Assim foi que Deus disse, e assim acontecerá, para honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Bem-aventurado é confiar no Senhor, tomá-lo sempre na sua palavra, fundado na promessa. O que ele diz vale eternamente. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu experimentei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor, estar fundado no seu sangue e mergulhar na fé, nessa corrente santa. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor, livre do terrível próprio eu. Somente tomar a sua mão, paz e alegria ter eternamente. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Graças seja a ti, que tu me ensinastes a confiar em ti, Senhor Jesus. Queiras me proteger em ti, até que os meus olhos te vejam. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado.